Boa noite, pessoal, amigos e amigas aí de Santa Teresa. Sempre uma alegria estarmos juntos. Meus votos de muita paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, que possa também permitir que os bons espíritos estejam conosco nesta noite, estudando esse item tão importante, a perfeição moral. E aí nós realmente precisamos de refletir sobre esse conteúdo, esse tema especificamente, porque o objetivo da caminhada evolutiva dos espíritos é chegar à perfeição moral. Então, nós vamos falar desse objetivo e qual o caminho que a doutrina espírita aponta para todos nós, para que a gente possa atingir esse objetivo que realmente pode nos garantir a permanência nos mundos felizes, nos mundos ditosos, nos mundos celestes. Quem é que não quer, né, habitar um mundo ditoso? Então, o grau de perfectibilidade que podemos alcançar é o máximo, é aquele que Jesus demonstrou quando ele esteve aqui, porque Jesus é uma individualidade imortal que já caminhou nesse trecho que nós estamos ainda percorrendo, e ele atingiu o objetivo. Jesus, ele esteve na Terra um dado momento, mas ele representava a encarnação aqui na Terra da individualidade imortal que já tinha atingido o nível crístico, por isso que a gente chama Jesus de Cristo. Cristo é um patamar de evolução que está acima da primeira classe e da primeira ordem de espíritos naquela tabela da evolução que Kardec nos ensina no item 100 do Livro dos Espíritos. Ele faz um quadro didático nos mostrando que nós caminhamos da terceira ordem para a segunda ordem e depois para a primeira ordem. Quando atingimos essa primeira ordem, nós desenvolvemos em plenitude todo o potencial de virtude que trazemos, mas a partir daí nós vamos iniciar uma outra caminhada de progresso que a gente não tem ideia do que seja, para atingir o nível crístico. E esse ser que esteve conosco e que ensinou o roteiro do Evangelho, ele já estava nesse nível quando o nosso planeta foi criado. Então, vejam bem o que significa isso em termos evolutivos. Nós podemos atingir esse nível, esse é o grau que a gente pode atingir. E, e isso é um determinismo divino, ninguém fica fora desse determinismo. Todos os seres inteligentes criados por Deus atingirão esse nível de desenvolvimento pleno de todos os seus potenciais, e esses seres estão destinados, então, à felicidade. É o nosso destino, a felicidade. Mas existe um roteiro a seguir para que isso aconteça. Então, é esse o tema que a gente vai conversar aqui essa noite, buscando responder para nós mesmos o que devemos fazer para conquistar essa meta. E qual a possibilidade que nós temos de caminhar numa etapa da encarnação aqui na Terra? Primeiro, nós precisamos entender que nós estamos falando de virtudes e vícios. Quanto mais iniciantes no caminho evolutivo, nessa linha que vai do começo super movimentado pelo instinto até esse final, que é o desenvolvimento pleno do sentimento, quanto mais nós estamos no início, mais nós estamos a braços com os vícios. Os vícios são o resultado das nossas imperfeições morais. E as virtudes, elas estão em nós desde sempre, porque somos filhos de Deus, só que
essas virtudes estão em nós potencialmente, com possibilidade de desenvolvimento gradativo ao longo da caminhada evolutiva. Então, vamos definir primeiro as coisas. O que é perfeição? Nós estamos falando aqui perfeição moral. O que é perfeição? Perfeição designa o estado de um ser cujas virtudes se encontram realizadas. Então, esse potencial já se tornou uma realidade. Então, se você for olhar em termos assim da teologia, nós vamos saber que essa perfeição é a plena realização sob o ponto de vista moral. É a consumação do bem que compete a cada um possuir, fazer, atuar. Então, todo homem é chamado a isso, ele é chamado a esse processo que, no contexto da religião, é chamado de santidade. Então, nós sabemos que existem igrejas, né, organizações religiosas, que têm todo um procedimento de canonização e são chamados santos aqueles que são declarados santos na organização religiosa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele conceito de santidade como aquele movimento dos espíritos de superação da identificação com a matéria. Santo o sentido é de separado, separado da matéria, separado não no sentido de estar desencarnado, mas no sentido de não estar mais identificado com a matéria. Esse é o conceito de perfeição moral. Então, quanto mais nós pudermos nos desapegar das coisas materiais, mais nós estaremos nos aproximando dessa meta que está fixada para todos nós. E moral é da raiz latina mores, significando costume, conduta, comportamento, modo de agir. Então, perfeição moral é quando uma individualidade desenvolve e realiza as suas potencialidades para que ela possa ter um convívio regido pela ética, uma convivência, um interrelacionamento com base nesse comportamento ético. Então, no tempo que Allan Kardec escreveu a obra básica, não existia esse uso diferenciado da palavra ética e moral eram sinônimos, eram tidos como sinônimos, moral e ética. Então, Kardec usou na obra básica o termo moral. E, lógico, porque é uma língua francesa, ela de raiz latina, ele preferiu a palavra moral, que é de raiz latina. Mas a palavra ética já é de origem grega. Mas o uso atualmente, a gente sabe que a linguagem é dinâmica, ela vai assim se diferenciando ao longo do tempo pelos usos que nós fazemos. Hoje há uma distinção. A gente usa a palavra moral no sentido dos costumes, e isso tem a ver com um dado povo em determinado espaço. Se uma coisa que é considerada imoral por um povo pode ser considerado moral em outro povo. Por exemplo, há povos que admitem a poligamia. O homem pode casar-se com muitas mulheres. Para a nossa cultura, isso não é viável. Nós consideramos isso imoral. Então, o comportamento social, ele é ditado pelos costumes do povo. Então, a moral, ela tem esse caráter de transitoriedade no tempo e no espaço. Já a ética, não. A ética, o conceito de ética, é o conceito de moral que Kardec coloca no livro dos Espíritos, identificando, então, aquele conjunto do bem proceder, aquilo que determina que um indivíduo atua corretamente no meio social,
para o bem de todos. Esse é o conceito da ética. Então, nós vamos falar dessa perfeição moral, entendendo nesse sentido, não moral no sentido da transitoriedade dos usos, mas no sentido da ética mesmo, que é a regra do bem proceder no sentido do bem coletivo, não só do bem individual. É a pessoa que consegue atuar num conjunto social de uma maneira boa para si e para todos. Ela consegue estabelecer um relacionamento como Jesus indicava, fraterno. Então, o projeto que Jesus nos apresenta é o projeto de constituir na Terra o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é exatamente uma ordem social fundada na fraternidade como base. Se você tem a fraternidade como base, você pode pensar em liberdade, né? Você pode ter esse processo de liberdade e de igualdade, porque a base sendo a fraternidade, ninguém vai extrapolar o limite da liberdade que lhe é possível. Quer dizer, você é livre para atuar em determinado contexto, você não é livre de fazer qualquer coisa. Sua liberdade vai onde começa a liberdade do outro, a gente diz assim, né? Então, se você tem a fraternidade como base, você usa eticamente a liberdade. E se você tem a fraternidade como base, você também usa eticamente o conceito de igualdade. O que nós vemos no mundo que ainda não conseguiu implementar essa ordem social fundada na fraternidade, é que tanto a palavra liberdade quanto a palavra igualdade, elas são usadas em discursos que conduzem a ações que são prejudiciais a uma vivência harmoniosa, porque a pretexto da liberdade a pessoa não se coloca freios, se ela tem poder, se ela tem dinheiro, ela desrespeita o espaço do outro. No pretexto da igualdade, muitas vezes se fazem revoluções, se fazem verdadeiras carnificinas dentro do âmbito das sociedades constituídas, porque aquele que está numa situação de desigualdade, uma situação de precariedade, vai querer tomar para si o que o outro detém. Então, não tem solução esse problema, a não ser que se coloque na base a fraternidade. Essa é a visão de moral nesse sentido do comportamento ético, aquele comportamento que, antes de tudo, preza essa vinculação com a sociedade em que você está. Para nós entendermos bem essa questão da perfeição moral, é uma recomendação muito interessante, é o estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, naquele capítulo 7, onde Kardec conversa com os benfeitores espirituais sobre a lei do progresso. A terceira parte é a parte do Livro dos Espíritos que trata das leis morais. Uma das leis é essa, a lei do progresso. E neste capítulo, o que os benfeitores vão ensinar é que a força para progredir está em nós. Então, Deus já nos constituiu com esse destino futuro de plenitude. Essa força está em nós. Então, ela vai nos movimentar nesse sentido. E os bons espíritos disseram também que é possível haver, no caso da sociedade, a ajuda recíproca nessa caminhada, porque os espíritos que encarnam num determinado orbe, eles não estão todos no mesmo nível. Nós temos, dentro daquela escala espírita que a gente falou no começo, na terceira ordem,
nós temos várias categorias, desde o espírito de condição mais rudimentar, que é o espírito impuro, passando depois para os levianos, os pseudo-sábios, os espíritos de condição neutra. Então, são várias camadas ali, dentre os de terceira ordem. Então, tem também encarnado aqui no planeta espíritos de segunda ordem, também tem categorias. Tem os benévolos, os sábios, os de sabedoria, os superiores. Cada degrau desse significando desenvolvimento de potencialidades que estão em nós. Então, como existem seres de diferente gradação, vamos dar exemplo para a gente poder compreender melhor? Pensem aí na mente de vocês Francisco Cândido Xavier, nosso conhecidíssimo Chico Xavier. Criança pobre, uma família com uma precariedade incrível. Ele não teve na infância nenhum tipo de privilégio, ao contrário, foi criado por uma pessoa que não era sua mãe, porque ficou órfão de mãe muito cedo. Seu pai não tinha condição de cuidar de tantos filhos, e era um de muitos dentro da mesma casa, distribuiu os filhos por outras famílias. Ele foi entregue a uma pessoa que era sua madrinha, mas era uma mulher com transtorno mental, que maltratava. Então, olha que trajetória, né? E uma vida que não lhe deu muita oportunidade de estudar. Ele fez só o curso primário. No entanto, esse homem nos deixou mais de 400 livros psicografados. E, ao longo de toda a sua vida, foi um exemplo de fraternidade, de comportamento ético, que jamais qualquer usufruto das obras que ele publicou aconteceu na sua vida. Então, vejam que exemplo bem próximo de nós. E tem outros exemplos dessa mesma natureza. A gente está lembrando o Chico Xavier, que está relacionado com o contexto espírita, mas no contexto de todas as religiões se apresentam criaturas com esse comportamento ético que reflete um degrau avançado nesse caminhar para a evolução que nós também estamos processando. E, de outro lado, você pense num cidadão que é capaz de matar, de sequestrar pessoas, de torturar pessoas por conta de interesse em bens materiais. Tem vários desses nos presídios por aí afora. A gente não vai citar um exemplo aqui em particular, mas todo mundo conhece alguém que tem essa condição, uma pessoa que desrespeita. Há poucos dias teve a história do cidadão ali que foi perseguido o mês inteiro lá em Goiás, por conta de um comportamento que demonstra total frieza em relação à vida alheia. Vocês vejam que são seres do mesmo mundo. São espíritos igualmente destinados à plenitude, mas cada um num nível diferenciado. Então, os espíritos dizem assim: nós temos a força para progredir em nós, mas esse progresso pode ser também auxiliado por aqueles que já avançaram mais. Então, todos esses que têm patamares mais avançados podem auxiliar os que estão no início dessa caminhada, que estão ainda revelando essas características de expressão das imperfeições, dos vícios. E esse é um dever que nos cabe, porque a humanidade ela vai progredir como um todo. É claro que nós sabemos que, em dado momento dessa trajetória, vai acontecer uma avaliação, como acontece nas escolas, né? Nós temos numa classe o aluno que é nota 5 e o aluno que é nota 10.
Mas você sabe que no final do ano tem avaliação, você tem que atingir um determinado patamar, quem ficar abaixo dele não vai progredir no processo de assumir uma outra condição melhor. Nós sabemos que isso acontece também na trajetória dos mundos. Aqueles espíritos que estão matriculados naquela escola, eles vão ter um tempo dilatado para cumprir as etapas que estão fixadas, mas num determinado momento vai acontecer uma avaliação. E alguns pode ser que não atinja o ponto mínimo. Para ser aprovado, se a nota for 5, tanto vai ser aprovado de 5 como de 10. Mas se houver alunos abaixo de 5, esses não serão aprovados. Então, é isso que os espíritos estão nos dizendo. Nós estamos vivendo um tempo de transição e, nesse tempo, está havendo um processo avaliador das nossas possibilidades. Então, ninguém vai querer que nós sejamos já perfeitos moralmente, mas que nós já tenhamos avançado nesse projeto de desenvolvimento das virtudes que estão em nós. Então, a lei do progresso, ela nos diz que nós temos em nós a força para progredir. E os espíritos, eles têm nos ensinado que cada imperfeição moral, ela é fonte de um mal-estar, de um sofrimento, não como punição divina, mas como balizamento do caminho evolutivo. Então, no livro Céu e Inferno, quem quiser estudar lá o Código Penal da Vida Futura, ele é muito claro. Cada sofrimento tem consequências na nossa vida e raízes nas nossas imperfeições. Não por uma questão de estar a divindade vigiando, olhando para punir, não, por uma questão da lei de causa e efeito. Então, quanto mais nós buscarmos o aperfeiçoamento dos nossos potenciais, tanto menos nós teremos consequências de sofrimento no nosso caminho evolutivo. Então, é do nosso interesse fazer esse processo de aprimoramento. E o outro capítulo importante para nós estudarmos, para entender bem essa questão da perfeição moral, é o capítulo que trata da lei de sociedade. Na mesma terceira parte do Livro dos Espíritos, agora no capítulo 6, os espíritos vão falar da lei de sociedade. Os homens, os seres humanos, são a encarnação de espíritos, que são seres inteligentes do universo, dotados de livre-arbítrio, consciência de si mesmo e capacidade de perceber a existência de Deus e de definir seus próprios caminhos. Não há como pensar na evolução desse ser inteligente isoladamente. O capítulo que trata da lei de sociedade, ele vai dizer: o homem evolui vivendo junto com os outros homens. É no processo desse relacionamento que nós alcançamos as etapas que nós precisamos vencer, de desenvolvimento das virtudes e de disciplina ou superação dos nossos vícios. Então, o que são as virtudes? São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Tudo aquilo que nos impulsiona para o bem é virtude, seja como indivíduo, seja como espécie, pessoalmente, coletivamente. Nós podemos dizer assim, algumas virtudes para vocês fazerem aí um balanço, uma autoanálise, né? A prudência é uma virtude importante. A pessoa que é prudente, ela não vai se atirando
as coisas impensadamente. A fortaleza é uma virtude. A pessoa vive reveses, porque a vida é cheia de vicissitudes, mas ela não se deixa abater, ela enfrenta com coragem as dificuldades. Isso é uma virtude. A temperança é uma virtude. O que é a temperança? É ter equilíbrio no seu hábito de vida, não comer exageradamente, também não reagir com exagero às coisas que acontecem, às ações do outro. Então, você tem um equilíbrio. A justiça é uma virtude, esse sentimento do que é justo fazer, essa busca de ajustamento às leis divinas que existem em nós, isso é uma virtude importante. A fé. A fé é aquele sentimento inato dos nossos destinos futuros. Então, é ter essa potência dentro de nós para gerenciar o nosso processo dinâmico de relacionamento. A esperança é outra virtude. A caridade é a virtude que o Espiritismo tomou como bandeira. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o próprio relacionamento com as criaturas de uma forma fraterna, de uma forma ética. Então, é uma virtude importante. Agora, do outro lado estão os vícios. O que são os vícios? Todas as ações que nos impulsionam para o mal e que resultam em conflito. Toda vez que nós estabelecemos conflito com quem quer que seja, nós podemos sondar dentro de nós qual é a imperfeição que está nos impelindo a esse caminho de ação não muito boa, porque tudo que leva ao conflito vai falar do nosso egoísmo, vai falar do nosso orgulho. São as imperfeições que estão na raiz de todas as demais imperfeições. Então, tudo que nos impele ao bem traz, como consequência, a ação boa do outro em relação a nós. Traz, em consequência, um bom relacionamento, coisas boas, bem-estar. Toda vez que a nossa ação gera um prejuízo para alguém, vai trazer o mal-estar. E nós vamos ficar nesse balanço, quanto de bem-estar, quanto de mal-estar, para a gente entender em que patamar nós nos encontramos nessa trajetória de perfeição moral. Ninguém é perfeito, porque todos nós estamos aqui em trânsito no mundo de provas e expiações. O espírito que já alcançou a perfeição, ele não precisa passar por provas nem por expiações. Os espíritos que são de condição superior, que estiveram na Terra e eventualmente vêm à Terra, eles sofrem também, mas eles não sofrem por provação ou expiação. Eles sofrem abnegadamente porque escolheram vivenciar essa situação por amor. E é a expressão desse amor que eles devotam à humanidade que faz com que eles suportem esse processo das vicissitudes terrenas, mesmo sem precisar, para cumprir um trabalho junto de nós. Então, é o caso de Jesus. Ele poderia enviar outros missionários, como tem enviado muitos, mas ele quis vir pessoalmente. E ninguém pode esquecer qual foi a trajetória de Jesus aqui na Terra, que ele sofreu pela ignorância que ainda nos caracterizava naquele momento. Então, ele é o exemplo do espírito que está naquele patamar de total superação da influência material
para vivenciar o sofrimento de uma maneira resignada, né? Nós não temos essa expectativa ainda, mas podemos atingir esse patamar. O nosso passado histórico propiciou-nos a automatização de hábitos e atitudes. Cabe agora, né, olhar essa herança. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, essa herança, ela está em nós. Existem hábitos que são positivos, existem hábitos que são negativos. Os positivos, eles devem ser incrementados. Os negativos, eles devem ser superados. Nós precisamos analisar. A função de reforma íntima, que é um projeto sempre falado no movimento espírita, é exatamente de observar isto e reformar significa alterar o que não está bom, aproveitar o que está bom. Então, nós temos conquistas, nós somos espíritos de um nível evolutivo mediano, temos muitas conquistas. Então, o que for bom, a gente mantém. O que não for bom, a gente corrige. Então, nós podemos fazer isto e garantir para nós mesmos um processo de retorno à dimensão espiritual de uma maneira mais adequada depois dessa encarnação, porque agora temos o Espiritismo que nos mostra essa condição que nós temos de melhorar o nosso caminho. A lei do progresso, ela exige que a inteligência vá se despojando desses vínculos com a matéria. E para que nós tenhamos um olhar crítico, nós precisamos nos libertar dessa obscuridade. Não sei se vocês já leram no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que trata da perfeição moral, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Kardec trabalha com o conceito de maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral é que garante a nós a possibilidade de ter uma visão crítica disto, de perceber a nossa identificação com a matéria, até que ponto nós estamos identificados com a matéria e como podemos trabalhar essa, vamos dizer, libertação, porque nós estamos ligados a um corpo físico, isso é uma contingência da evolução, mas nós não precisamos ser submissos ao imperativo da organização biológica. Nosso corpo tem necessidades, mas nós temos a condição de disciplinar isto, de estabelecer um processo de vida saudável, vida equilibrada, para manter o corpo numa harmonia que garanta toda a força da própria estrutura que Deus garante para o nosso corpo. Nosso corpo é dotado de um sistema que nos defende da invasão de micro-organismos, mas se a nossa atitude, pelos hábitos adquiridos, acaba comprometendo a harmonia do corpo, nosso sistema imunológico fica comprometido. Então, cabe a cada um fazer esse balanço, porque isso também é aprimoramento moral. E a recomendação que o Espiritismo nos faz para esse autoconhecimento, todo mundo conhece, né? A questão 919 de O Livro dos Espíritos. Santo Agostinho recomendou, após a indagação de Kardec, que a cada dia a gente faça esse balanço, procurando analisar suas atitudes desde o amanhecer até a noite e questionando a si mesmo acerca dos motivos que levaram-no a agir assim ou daquele jeito e o que está por trás desses motivos, porque o que é que nos faz agir? Nós somos seres que interagimos, nós estamos em contato contínuo com esse ambiente energético que nos circunda.
nós irradiamos e nós recebemos irradiações. A semelhança da nossa projeção, nós recebemos o retorno. Então, esse sistema de reflexos recíprocos gera em nós emoções. As emoções emergem e vão criar, motivar ideias. As nossas ideias nos levam a falar, nos levam a agir, nos levam às nossas atitudes. Então, tudo começa com esse processo interativo que nós não podemos parar, não dá para bloquear, nós podemos disciplinar e dirigir, porque a nossa vontade é soberana para determinar o nível dos nossos sentimentos, das nossas emoções, trabalhar com essas identificações para que nós possamos conduzir ao mundo maior irradiações centradas em bons sentimentos, porque nós vamos receber reflexos semelhantes. Então, fica para nós essa tarefa de dar uma lida na questão 919 para ver esse passo a passo do autoconhecimento, e também a gente vai recomendar aquela leitura dos caracteres do homem de bem. Tentem fazer uma autoanálise com base naqueles itens que estão colocados no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec colocou como indicativos de que esse homem é um homem de bem, significando um espírito que já está num patamar de aprimoramento moral adequado à aprovação para o mundo regenerado. Vejam só, o que está dito lá? Que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tem fé em Deus e se submete à vontade dele. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Ele é possuído pelo sentimento de caridade, ele faz o bem pelo bem, não esperando nenhuma recompensa. É bom para todos, porque em cada um vê um irmão. Em todas as circunstâncias, ele age de uma forma caridosa, dentro daquele conceito da verdadeira caridade, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão, que está lá no Livro dos Espíritos. Ele é bom para todos, né? E ele não discrimina as pessoas porque têm crenças diferentes das suas. Em todas as circunstâncias, ele vai ter a caridade como guia. Não tem ódio, não tem vingança, não tem rancor. Ele é indulgente com as fraquezas dos outros. Ele não fica interessado em destacar os defeitos, colocar em evidência os defeitos alheios. Ele está analisando a si mesmo para corrigir suas imperfeições, aproveita todas as ocasiões para destacar a qualidade dos outros e não as suas. E tem um detalhe interessante no final. Se Deus colocou sob a guarda dele um subalterno, se ele tem subalternos, ele não é orgulhoso no tratamento com esse subalterno, ele vai tratar com bondade, com benevolência. E se ele estiver na condição do subalterno, ele vai ser uma pessoa correta e honesta nas suas ações. Então, olha só quanta coisa importante que essa lista nos mostra. Sabe o que Kardec diz no final dessa lista toda? Que a gente olha essa lista toda e a gente já fica assim meio que desanimado, né? Não sei, eu estou falando por mim.
Às vezes vocês estão colocando, ticando tudo favoravelmente aí, nessa lista que nos ajuda a fazer uma autoanálise. Mas chega no final, Kardec diz assim, essas não são todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que conseguirem essas, eles já estão no caminho de adquirir as outras. Então, vejam que a lista que ele nos dá é uma lista daquelas etapas que estão à nossa altura cumprir. Nós podemos cumprir. É possível, são factíveis essa lista de perfeições. Quer dizer, não significa que nós sejamos espíritos plenos, se nós conseguirmos. Né? Vejam, isso é bom para a gente saber assim, qual é o patamar que eu estou nesse processo todo. E qual a conclusão que a gente chega com esse estudo? Todo esse esforço individual, ele só tem sentido se nós estivermos vivendo em sociedade. Porque quando você está isolado, é muito fácil você ser calmo, você ser paciente, você ser bom, porque você está no isolamento, ninguém está ali, né, para instigar. Mas o detalhe é viver na coletividade, na sociedade, interagir na dinâmica da vida com família, com vizinho, com colega de trabalho, com os transeuntes da nossa sociedade e manter um comportamento fraterno. Esse que é o grande desafio. Por isso que lá atrás a gente falou, se nós queremos analisar de fato a nossa situação, se nós queremos aprender mesmo o roteiro que vai nos levar a aproveitar essa encarnação, nós precisamos de estudar a lei do progresso e a lei de sociedade, porque é na sociedade que você demonstra o seu progresso. Não tem outro caminho, não é? E fica, então, como estímulo para todos nós essa reflexão, para que a gente, pegando todo esse texto, todo esse material que a doutrina espírita nos disponibiliza, nós fazermos aí a nossa autoanálise, nosso balanço, e a cada ano, a gente costuma fazer isso, né? Olha para trás, avalia o ano que passou, olha para frente, faz projetos para o futuro. Então, vamos aproveitar, fazer dessa lista o nosso projeto de futuro. O que eu posso desenvolver no ano que vai começar? Porque, por enquanto, ainda há tempo. A nossa sociedade, nossa humanidade está sob o comando do nosso Mestre Jesus, e os benfeitores espirituais estão nos incentivando. Ainda há tempo de cumprir as etapas necessárias para que a gente possa merecer retornar à Terra no mundo regenerado que, se Deus quiser, vai logo, logo se instaurar nessa morada planetária tão linda, né? É uma natureza tão magnífica, o conjunto dos seres que habitam a Terra que está devendo, não é? Porque o nosso planeta é lindo. Jesus idealizou uma escola planetária magnífica. Então, logo, logo, nós teremos aqui um conjunto de espíritos em condições de alavancar cada vez mais essa morada planetária como mundo regenerado. Queira Deus que estejamos todos nós inscritos para essa possibilidade. Obrigada aí pela atenção, muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar muito.